Hoje eu vou trazer para você quais são as melhores e principais corretoras para você investir nos Estados Unidos em 2025. Todas elas são reguladas pelo Banco Central, todas as transações de câmbio que vocês fazem internamente dentro dessas corretoras são registradas no Banco Central também, e todas elas têm conta ou a sede nos Estados Unidos. Então esse é um ponto muito importante. Muita gente fala, pô, Léo, vou investir nessas corretoras, comprar dólar, mas será que o governo pode vir aqui em algum momento e pegar meus dólares? Não, tá? Isso porque seu dinheiro vai estar em dólar, primeira coisa, e segundo, ele vai estar lá nos Estados Unidos, não vai estar aqui no Brasil. Vai estar em contas como JP Morgan, Bank of America, que vão assegurar esse dinheiro que vai estar lá investido seu. Então isso é muito importante. Se precisarem eventualmente mexer no seu dinheiro, vão ter que mexer com as leis americanas. Um outro ponto importante é a IPC, que é basicamente uma proteção muito importante que te assegura caso essa corretora venha a falir em até 500 mil dólares, tá? Sendo no máximo 250 mil em dinheiro. Então isso é importante. Vamos supor que por algum motivo essas corretoras venham a falir, ou alguma delas, você está assegurado pelo menos em até 500 mil dólares, porque todas elas têm essa proteção ativa do SIPC, que também tem uma regulação ali interna de checar como tá as contas, está tudo certo nessas corretoras, que é um ponto muito positivo. Agora a gente vai para a parte de moedas disponíveis, né? Se a gente olhar aqui de todas as corretoras, a maioria delas estão acima de 180, 200 países disponíveis, né? Então você consegue, de certa forma, ter uma acessibilidade bem grande, mas o principal aqui são as moedas, né? Então você vê aqui, por exemplo, a Avenue, ela te dá acesso a você converter para dólar, os seus reais, ou para euro. O Banco Inter para dólar, principalmente, né? O euro ainda não. A gente tem o BTG somente dólar, o C6 dólar e euro, Nomad dólar, Vest dólar e XP dólar. Só que tem um ponto muito importante, né? Porque tá em vários países, mas só dá para se converter em dólar e euro. Isso aqui é o que você consegue converter para você ver na sua conta lá, seja de investimento ou a conta banking, que é a que você acessa o cartão. Taxas iniciais. Então, a maioria dessas corretoras, elas têm conta grátis, né, para você abrir, a não ser o C6 Bank, que tem aqui, cobra 10 dólares. Se você investir mais de 20 mil em CDBs ou enviar uma remessa de 100 dólares ou 100 euros até o último dia do mês seguinte à abertura da conta, você zera essa abertura, taxa de abertura, ela é estornada para você em até 15 dias. Então todas as outras você abre de graça, e aí o que eu sugiro para você é, não tenho nenhuma conta, nenhuma corretora, você abra em mais de uma, testa duas pelo menos, para você ver como que é a interface, se você sabe como funciona ali as coisas, se você gosta do aplicativo, do web, se tem cartão do jeito que você gosta, se você acha bonito, não acha, se o suporte funciona. Isso é tudo muito importante, antes de fato de você construir um patrimônio gigantesco em dólar dentro dessas corretoras. E por isso que eu falo que é muito importante vocês confiarem em pessoas que não têm ali alguma corretora por trás, fazendo algum investimento naquele influenciador ou pessoa que tá aqui passando esses vídeos. Porque muito bem, eu poderia falar para vocês, ó, abram aqui na Nomad, vou deixar o link aqui embaixo, e aí teria um conflito de interesse. Então pra mim, tanto faz, escolham a que vocês querem melhor. Pô, Nomad, Avenue, Banco Inter, abra pelo menos em mais de uma pra você testar antes de mandar a sua grana pra lá, tá? E aí calma que vai ter muitos detalhes que vão fazer você tomar uma decisão melhor pro seu momento, pra qual corretora você vai investir. Taxa de manutenção, basicamente todas são de graça, a não ser a Vest, que vai cobrar um valor de $1 caso não haja depósito no mês. Então eles querem que você deposite dinheiro todos os meses. Se você não depositar um mês, eles vão te cobrar em $1. Acho meio sacanagem isso, acho que eles poderiam cobrar em outras formas, não dessa forma, mas é a única que faz essa questão. Taxa para emissão de cartão virtual, então todas você consegue emitir o cartão virtual, que é aquele cartão que você usa na wallet do iPhone ou até mesmo do Android, não tem custo, tá? A Vest, ela não tem a parte de banking, então eles não têm isso, mas as outras demais todas têm o cartão internacional para você utilizar nas suas viagens, e elas não cobram para você emitir o cartão virtual. Mas para o cartão físico, que é aquele que você vai de fato ter ele nas suas mãos, aí é um pouquinho diferente. A Avenue, ela cobra 10 dólares, só que ela é isenta se você mandar R$200 ou mais para conta bank e converter em câmbio, tá? E aí você consegue pegar o cartão de graça. O Banco Inter é de graça também, contando que você tem um saldo de 20 dólares, que dá mais ou menos uns 110, 120 reais hoje. O BTG, ele não cobra nada para te mandar esse cartão. O C6 cobra 25 reais. O Nomad cobra 20 dólares. Você fica isento se você converter mais de 500 reais em câmbio pro banking. Aí, de certa forma, eles não cobram também o cartão para te enviar. A Vest não oferece e a XP cobra 8 dólares. Aqui é taxa de últimos pontos muito importantes para você tomar a decisão para qual corretora você vai abrir conta. Aqui a gente começa com a parte de câmbio mínimo. Então vamos lá, todas as corretoras têm um valor que você tem que ter mínimo na conta para conseguir converter em dólar ou euro para fazer seus investimentos ou mandar para conta banking. Então a Avenue, ela vai colocar um valor mínimo de R$200 para você conseguir converter alguma coisa em dólar, tá? Então se você tiver R$100 e mandar para a Avenue, você não vai conseguir converter e comprar dólar. Tem que ser 200 para cima para toda operação que você for fazer. O Banco Inter é $1, então já é bem mais acessível para muitas pessoas que não têm muito dinheiro ainda para investir nos Estados Unidos. Então o mínimo que você tem que ter para converter é ali seus R$6 hoje, que tá a cotação do dólar, para ter, de certa
certa forma, o câmbio convertido. O BTG Pactual é $20, o C6 $20, a Nomad R$50 é o mínimo para você converter tanto para banking ou investimento, a Vest é R$5 e a XP R$500. Bom, então isso aqui é importante para muitos de vocês, para outros não. Se você investe mais de 500, R$1.000 por mês, não faz diferença nenhuma você olhar qual que é o câmbio mínimo aqui, porque você já vai superar todas. Agora os outros pontos importantes. Existe o IOF, né, que é uma taxa que é colocada em cima da conversão de câmbio. Então toda vez que você vai comprar dólar, euro ou qualquer outra moeda, você vai pagar o IOF, que é uma taxa do governo, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Essa taxa já é determinada pelo governo e as corretoras têm que seguir exatamente aquela taxa, nem aumentando e nem diminuindo. O IOF Banking, que é aquele câmbio que você vai mandar, que é a conversão, né, de real para dólar ou dólar para euro, para conta banking, que é aquela que você vai utilizar no cartão para gastar, é 1,10%, isso para todas as corretoras. E para conta investimento é 0,38%. Então vamos supor, eu quero mandar real para aquela minha corretora, vamos supor a Avenue, para converter em dólar e investir isso em ações da Apple. Então eu vou converter para dólar e vou pagar 0,38%, porque vai ir para conta de investimento, onde eu vou aplicar em ações e investimentos em si. Só que o que é interessante dessas corretoras, até mesmo como a Wise, é que elas cobram um IOF muito baixo, tá? E isso é bom porque se você utilizar cartões do Itaú, Bradesco, Santander, aqueles de crédito que é em real aqui no Brasil, e for comprar alguma coisa internacional, eles vão cobrar um IOF de mais de 6,3%. Acho que agora tá em 5,3%, mas é absurdamente mais alto do que esse IOF dos bankings dessas corretoras aqui. Então, se você for fazer uma viagem internacional, eu te aconselho super você abrir conta numa dessas corretoras ou na Wise, porque você vai pagar um IOF brutalmente mais baixo e você já vai levar em dólares, então você já vai saber o quanto você vai gastar e principalmente vai te ajudar a não ficar convertendo na sua viagem. Tô gastando $60, isso dá, sei lá, R$500, não vai precisar fazer mais isso porque você já vai saber o quantos em dólares você já tá levando e já pagando muito menos. Bom, e aí aqui a gente vai para uma parte muito importante, tá? Que é a taxa de câmbio. Então, quando você vai converter seu real para dólar, seu real para euro, existe o IOF mais a taxa de câmbio. Essa taxa de câmbio, cada casa vai cobrar a sua. Ela pode cobrar 0 ou ela pode cobrar 100, se ela quiser. Mas obviamente que ninguém vai deixar de cobrar, porque isso aqui mantém os custos das corretoras e fazem elas dar lucro, por isso que elas existem. E nenhuma delas vai também cobrar absurdo, senão você vai pro concorrente, né? Então, como a concorrência é alta, hoje existe um limite de mínimo e máximo ali que elas cobram. Então a Avenue hoje, por exemplo, ela cobra de 0,5% a 1,95%. E aí você vai conseguir diminuir esse valor do câmbio até 0,5%, a depender do patrimônio que você tem investido. O Banco Inter, ele cobra em média hoje 0,99% a 1,5% das transações, tá? A maioria consegue ficar perto dos 1%. O BTG hoje cobra 6%. Eu acredito fortemente que eles vão mudar isso em breve, tá? Para deixar um pouco mais acessível. O C6 cobra 0,75% a 0,9%. Eles mudaram isso no final de 2024. Antes era uma taxa bem maior e agora tá 0,7% a 0,9%, a depender do valor que você vai converter ali em câmbio, tá? Se não me engano, acho que acima de $5.000 você já consegue pagar 0,75%, então já fica bem mais baixo. A Nomad, ela vai cobrar de 1% a 2% a taxa de câmbio, e aí ela vai diminuindo essa taxa de acordo com as conversões que você for fazendo. Quanto mais conversões de câmbio você for fazer, menor vai ser a taxa que você vai pagar ao longo do tempo. A Vest vai cobrar uma taxa fixa de 1,85% e a XP vai te cobrar de 1% a 2,25%, a depender ali do seu tamanho, se você tem um assessor e etc. Agora vai um pouco da minha opinião. E aí, de novo, não tenho patrocínio com nada, tanto faz pra mim qual que você vai abrir, escolha a melhor que é pra você. Eu utilizo hoje a Avenue, tá? Que é uma corretora que foi comprada parcialmente atualmente pelo Banco Itaú, vai ser comprado totalmente em algum momento, eu acredito. Então você tem o Banco Itaú por trás, né? O C6 você tem o JP Morgan e o Banco Inter é um banco já grande, tá? Então quais corretoras eu vejo o pessoal utilizar mais e gostar e eu utilizo e gosto, tá? A Avenue é a que eu utilizo, principal, adoro, tá? Nenhum problema, ela sempre tá na frente, ela é a maior hoje do Brasil, então acho que vale a pena pra quem às vezes tem um câmbio acima disso, né? Investe mais do que R$200 por mês, vale a pena testar. Banco Inter, excelente, muito bom, principalmente se você tá investindo agora, tem pouco dinheiro, cara, o Banco Inter ele é bem low cost, né? Que a gente fala bem custos baixos. O BTG Pactual é interessante, o C6 nem tanto, o Nomad legal, tá? Vest começou agora no mercado, veio de uma compra da Passfolio e tal, então assim, eu acho que ela tem que se provar um pouco mais de tempo no mercado pra você confiar, então essa aqui eu deixaria um pouquinho de lado por enquanto, tá? Dentre as outras, acho que Banco Inter vai suprir muito mais essa necessidade do que a Vest hoje, principalmente por confiança, tá? Não tô falando que não é confiável, é que eles são novos no mercado, não se provaram, já mudaram o nome algumas vezes, então tem que tomar cuidado com isso, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho das taxas de corretagem, que é algo muito importante para você tomar a decisão também, se você vai abrir conta naquela corretora que você tá pensando ou não, que para as corretagens que é muito importante. O que é a taxa de corretagem? É a taxa que você vai pagar a fazer uma compra de uma ação, de um ETF ou de um REIT, que é um fundo imobiliário americano, nos Estados Unidos. Então, é a taxa que você vai ter
ao comprar alguma ação, algum investimento na bolsa americana. Então hoje a Avenue, por exemplo, ela cobra a partir de $2,50. Então como funciona isso? Basicamente, até $1.000, então se você for comprar até $1.000 de ação da Apple, você vai pagar $2,50. Entre $1.000 a $2.000, $5 por ordem, e acima de $2.000, $7,50 por ordem. Então vamos supor que você vai fazer um investimento de $10.000 em ação da Apple. Você vai fazer uma ordem só de $10.000 e você vai pagar $7,50 de taxa. Ah, vou comprar $200 de uma ação. Você vai pagar $2,50 de taxa de corretagem. O Banco Inter, ele não cobra nenhuma taxa hoje, tá? Então isso é bem interessante, principalmente para quem leva em consideração a taxa de corretagem. Um ponto que eu esqueci de falar da Avenue. A Avenue, ela tem um plano corretagem zero. Você pode entrar na sua conta da Avenue e acessar em planos e liberar o plano corretagem zero para você ter até 3 corretagens grátis todos os meses. Então, para você, talvez se for interessante, ter a Avenue, você pode ter 3 corretagens grátis todos os meses. A partir da quarta, ela começa a cobrar esse valor aqui de baixo. Mas para você ter esse plano corretagem zero, você tem que ativar na corretora, indo em planos e ativando esse plano corretagem zero. Poucas pessoas falam sobre isso, mas é muito importante para quem tem Avenue. Então, o Banco Inter não cobra, BTG Pactual cobra a partir de $1. Aí a gente vai ver aqui como funciona. BTG de $20 a $100, $1 por ordem. De $100 a $1.000, $2,50 por ordem. E por que de $20? Porque eles não aceitam menos de $20, tá? Não dá pra você converter menos do que isso. De $1.000 a $2.000, $5 por ordem. E acima de $2.000, $7,05 por ordem. Eles basicamente copiaram um pouco aqui do modelo da Avenue. O C6 Bank, ele cobra de uma forma um pouco diferente, tá? Então o C6 Bank você tem 3 operações gratuitas por mês. A partir da quarta, você vai cobrar $0,25 por ação. Então vamos supor, eu vou comprar 10 ações da Apple. Então você vai pagar 10 vezes 0,25 cents de dólar, tá? Limitados a $5 por ordem. Então isso é muito importante, é uma forma um pouco diferente, mas aí você pode fazer os cálculos se faz sentido para você ou não, limitando sempre a $5 a taxa de corretagem. E lembrando que é sempre a partir da quarta operação, porque as 3 primeiras são gratuitas. A Nomad, hoje ela não cobra nada para taxa de corretagem, o que é muito interessante também, o que eleva um pouco o Banco Inter e a Nomad frente às outras. A Vest não cobra nada também de taxa de corretagem, e a XP cobra um valor bem parecido com o BTG e com a Avenue. A XP, no caso, é aqui de $0 a $100, a taxa de $1, de 100 a $1.000, a taxa de $1,50, de $1.000 a $2.000, a taxa de $4,30, e acima de $2.000 é só ordem, ela vai cobrar $8,60. Então, essa aqui são as taxas principais das corretagens, tá? Lembrando que algumas delas, como o C6 que cobram e a Avenue, dão 3 gratuitos para você iniciar e depois você começa a pagar. Eu acho que isso tem que ser levado em consideração, principalmente para quem hoje, de certa forma, investe menos nos Estados Unidos, mas não deve ser levado como 100% de hoje. Bom, agora eu quero saber de você, o que você achou dessa comparação, se tem alguma coisa que talvez eu passei errado aqui, ou que mudou agora na hora que você tá vendo esse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários pra galera saber, e também comenta qual corretora você utiliza hoje, comenta por que você acha interessante, por que você recomendaria ela para outras pessoas, assim a gente complementa o vídeo nos comentários pra galera saber qual caminho elas vão tomar. E lembrando, eu sei que o próximo passo de você vai ser investir, e aí se você tiver dúvida e quiser um direcionamento melhor para até rentabilizar melhor sua carteira para você, pro seu perfil objetivo, vem pra Consultoria Dollarame que você não vai se arrepender e vai ter o melhor direcionamento para investimento no exterior, algo que ninguém aqui no Brasil faz direito. A gente tem o foco só lá. Então eu vou deixar de novo o formulário aqui, preenche rapidinho, menos de 1 minuto, e a gente te chama para uma conversa. A gente se vê no próximo vídeo, grande abraço, valeu, até mais!